Muitos têm esse entendimento, essa visão de que a Bíblia ela foi escrita com este propósito de nos preparar para vivermos a eternidade. Isso é verdade, meus irmãos, mas não é toda a verdade. É verdade também que a Bíblia foi escrita para nos ensinar a viver aqui nesse mundo, nesta terra, enquanto nós estivermos nos preparando para o novo céu e para a nova terra. Nós precisamos viver aqui e agora. E a palavra de Deus, ela vai nos preparar, ela tem esse propósito de nos preparar, de nos ensinar a vivermos aqui neste mundo. Por quê? Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque existe um perigo real de nós acharmos que o cristianismo, o evangelho, a palavra de Deus, ela não está conectada à nossa vida prática. Que a palavra de Deus, ela não tem um cunho prático, que ela não pode ser aplicável na nossa vida. E isso é um perigo real que cerca a vida de muitos cristãos, acharmos que a Bíblia só fala de céu e inferno, que a Bíblia só fala de conceitos abstratos, que a Bíblia só fala de coisas que nós não tocamos, não vemos, não enxergamos. A vida só fala de coisas espirituais, a Bíblia é um livro espiritual e a gente vai espiritualizando tudo e tudo é espiritual. Então a gente tem aquele conceito às vezes de espiritualizar tudo e a Bíblia ela não fala a respeito do meu dia a dia. A Bíblia não fala para minha segunda-feira, por exemplo. A grande questão é, eu vou na igreja, mas e a minha segunda? O que eu posso fazer em termos práticos para colocar aquilo que eu tenho aprendido no domingo e aquilo que eu tenho aprendido com Deus ao longo da semana, com a palavra de Deus, como que eu posso colocar em prática a palavra de Deus? Então, esse é um perigo real que nós temos que tomar muito cuidado, de acharmos e pensarmos que a palavra de Deus não toca em áreas da nossa vida que são extremamente práticas. E a sabedoria bíblica vai lidar com essa questão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, para o livro de Provérbios, que é um livro que está dentro da palavra de Deus, que faz parte da Bíblia, é um livro muito importante, o livro de Provérbios. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, o livro de Provérbios é uma literatura de sabedoria que está dentro da Bíblia. Uma literatura de sabedoria. É um livro que se propõe a nos ajudar em questões muito práticas do nosso dia a dia, meus irmãos. Muito práticas. E quando a gente pensa em sabedoria, uma coisa é sempre importante a gente lembrar que existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Essa distinção, ela é uma distinção muito importante, meus irmãos. Sabedoria e conhecimento. São coisas diferentes. Uma pessoa pode ter um nível intelectual elevadíssimo. Uma pessoa pode ser muito inteligente, muito culta e não ser sábia. Uma pessoa pode ter feito muitas faculdades na vida, pode ter muitos diplomas, pode ter estudado muito nas melhores faculdades. Pode ter um QI acima da média e não ser uma pessoa sábia, à luz daquilo que a palavra de Deus nos apresenta como sabedoria. Isso pode acontecer. Não confunda a sabedoria com conhecimento. Nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos buscar ser sábios, pessoas sábias, pessoas cheias de sabedoria. Meus irmãos, uma sabedoria que não é terrena, uma sabedoria que não vem deste mundo, uma sabedoria que não está nos livros, uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus. Como nós precisamos de sabedoria, meus irmãos. Como precisamos de sabedoria. Então existe uma distinção que é importante nós colocarmos essa questão aqui hoje. Que sabedoria é uma coisa e conhecimento é outra. São coisas extremamente diferentes.
A sabedoria, numa perspectiva bíblica, ela vai nos ajudar a lidar com as questões do nosso dia a dia. A sabedoria bíblica tem a ver com o modo, por exemplo, como você se relaciona com seus pais, como você trata a sua mãe, como você trata o seu pai, seus pais. O livro de Provérbios vai ter muita coisa a dizer sobre isso, sobre a nossa relação com os nossos pais. Isso é prático. Isso é o cristianismo na prática, é a sabedoria bíblica. Ela vai se propor a isso, a nos ajudar a nos relacionarmos melhor com os nossos pais. A sabedoria bíblica vai nos ajudar no modo como nós nos relacionamos com os nossos filhos, o modo como nós criamos os nossos filhos, o modo, por exemplo, como você lida com o seu dinheiro também. A sabedoria bíblica vai auxiliar você, vai ajudar você a lidar melhor com o seu dinheiro. A sabedoria bíblica vai ajudar você, vai nos ajudar a lidarmos melhor, por exemplo, com as nossas emoções. Com as nossas emoções. De repente, um dos maiores desafios que você viveu no ano de 2022 foi as suas emoções. Controlar as suas emoções, lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, com seu coração. De repente, esse foi o maior desafio para você esse ano. Lidar com as suas emoções. A sabedoria bíblica também vai nos ajudar no modo como nós lidamos com as nossas próprias emoções. Também vai nos ajudar no modo como você bebe. Como nós bebemos, como nós comemos. A sabedoria bíblica também vai nos ajudar a lidar com o modo como nós comemos, como nós usamos o nosso tempo, por exemplo. Sabe de uma coisa, irmãos? Uma vez eu falei isso para uma irmã, ela ficou um pouco chocada comigo, mas é o que eu creio, é o que eu entendo por aquilo que a Bíblia me mostra. Eu falei assim: minha irmã, você anda muito cansada, você está descansando pouco. E pode ser que a coisa mais espiritual que você faça na sua vida é dormir. Como assim? Dormir é espiritual? Sim. Pode ser que você esteja precisando dormir mais, ter uma boa noite de sono. Você não tem descansado, você tem vivido uma vida ansiosa, preocupada, você está sempre preocupado, você não consegue descansar, dormir. E a sabedoria bíblica também vai nos ajudar nessa questão também. Uma questão prática, nós não estamos tratando de coisas muito profundas, de coisas muito teológicas, de coisas muito teóricas, nós estamos lidando com questões práticas, meus irmãos, porque às vezes onde nós mais falhamos é em questões práticas. Os nossos maiores desafios muitas vezes estão nessas questões que eu coloquei aqui para vocês, na forma como a gente vive. Por quê, meus irmãos? Porque viver é uma arte. Viver é uma arte. Saber viver, meus irmãos, é uma arte. Nós temos que aprender com a sabedoria de Deus sobre como viver nesse mundo para a sua glória. Só que tem uma coisa interessante quando a gente olha para o tema da sabedoria na Bíblia, é que várias vezes você vai encontrar no livro de Provérbios, eu já fiz isso, uma vez eu li o livro de Provérbios todo o livro de Provérbios, e eu comecei a anotar todas as vezes que eu encontrava no livro de Provérbios a expressão, o temor do Senhor. É um exercício bom para você fazer, faça isso. Leia o livro de Provérbios. Eu já li até um dia inteiro, quando eu era jovem eu fiz isso, num dia inteiro eu li o livro de Provérbios. Peguei o dia inteiro e li num dia o livro de Provérbios. Coisa legal, uma experiência para as férias, né? Quem for tirar as férias agora, tirar uns dias de férias, lê o livro de Provérbios, faça isso nessas férias. Né? E eu comecei a anotar, peguei um livrinho, uma caneta e anotei todas as vezes que aparecia a expressão, o temor do Senhor. Meus irmãos, eu fiquei admirado, e você vai também se admirar, com as vezes que essa expressão vai se repetindo no livro de Provérbios, o temor do Senhor. O temor do Senhor. Aparece em Provérbios, aparece lá no livro de Salmos também. E a Bíblia vai dizer muito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que é temer a Deus? Se eu quero ser uma pessoa sábia, eu preciso aprender primeiro o que é temer a Deus. Eu preciso entender isso. O que significa temer ao Senhor? Porque o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Se eu quero me tornar uma pessoa sábia, eu preciso antes ser uma pessoa que teme a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. Algumas pessoas acham que temer a Deus é ter medo de Deus. Uma vez eu vi uma conversa que aconteceu entre o pai e um filho, e o pastor, ele falando a respeito dessa conversa, e o filho chegou para o pai e disse assim: pai, o que é esse negócio de temer a Deus, o temor do Senhor? O que é isso, pai? Aí o pai ficou pensando numa resposta para dar para o filho, ele falou assim: filho, o temor a Deus é um medo bom. É um medo bom. Não é um medo como a gente pensa, uma questão negativa do medo, né? Mas é um medo bom, é um medo que tem a ver com respeito. Temer a Deus tem a ver com reconhecer quem Deus é. Tem a ver com admirá-lo. Tem a ver com respeitá-lo profundamente, meus irmãos. Tem a ver com esse reconhecimento de que nós estamos diante daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é a fonte de toda a sabedoria. Tem a ver com uma postura de reverência. Quando eu estou diante de Deus, quando eu vivo com essa consciência, eu começo a temer a Deus, eu começo a respeitar quem Deus é, eu paro para ouvir a Deus e seguir os seus conselhos. Aí eu me torno sábio. Uma perguntinha básica para nós aqui hoje: você para ouvir uma pessoa que você não respeita? É difícil, né? Você ouvir e levar em consideração algo que uma pessoa está dizendo sem respeitá-la. Uma pessoa que não inspira confiança, uma pessoa que não é digna de confiança, que perdeu a sua credibilidade. Você vai parar para escutar essa pessoa? Não. Uma pessoa que quando ela perde credibilidade, ninguém a ouve. Ninguém para ouvi-la. Agora Deus, não. Deus, Ele é um Deus perfeito. Deus é um Deus digno da nossa mais alta confiança. Por isso que a gente tem que parar para ouvir a Deus. Por isso que a gente se torna sábio quando a gente teme a Deus. Porque quando a gente teme a Deus, a gente vai levar a sério aquilo que Deus diz. A gente vai pensar, a gente vai refletir, a gente vai levar a sério aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que Deus está nos aconselhando, aquilo que Ele vem nos mostrando, aquilo que Ele vem nos revelando na Sua palavra. Isso é importante para nós. Nós colocamos no fundo do nosso coração a palavra de Deus, como o salmista diz. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos o temor a Deus. E esse é o princípio da sabedoria. Mas quando nós olhamos para o livro de Provérbios, nós vamos perceber que existem duas figuras no livro de Provérbios. O tempo todo, essas figuras estão contrastando o tempo todo. São figuras que estão em conflito, são opostas. Você vai ver a figura do sábio no livro de Provérbios, o sábio, e você também vai se deparar com a figura do tolo. Ou o insensato. Às vezes no livro de Provérbios você vai se deparar com a palavra insensato, o insensato, que é o tolo, que é o estúpido, numa linguagem um pouco mais, do quintal da nossa casa aqui, uma linguagem mais acessível, o estúpido, aquela pessoa imprudente, a pessoa tola. Provérbios vai falar que existe o tolo e existe o sábio. Ou numa outra expressão também, quem é o tolo, né, o insensato? É aquela pessoa que é cabeça dura. O tolo é um cabeça dura. Quantos tolos nós temos aqui hoje? Hein? Ó, a gente muitas vezes é tolo, né? Muitas vezes nós somos cabeças duras, né? É ou não é, irmãos? Dá para dizer amém para isso, né? Às vezes eu sou cabeça dura, às vezes, para certas coisas. Eu me vejo, às vezes, como um tolo. Eu preciso crescer em sabedoria. O tolo é um cabeça dura.
Então Provérbios vai mostrar que existe o sábio e existe o tolo. E aí nós temos uma escolha, se nós vamos viver como sábios aqui nesse mundo, ou vamos viver como tolos. Mas eu quero olhar então rapidamente com os irmãos hoje, antes de você tomar essa decisão, no final da mensagem, nós vamos ser desafiados a isso. Mas eu quero olhar com vocês aqui, quem é o tolo dentro do livro de Provérbios, né? Então, em primeiro lugar, os tolos desprezam a sabedoria. Veja só o que diz no capítulo 1 de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Quem é o tolo dentro do livro de Provérbios? Capítulo 1, versículo 7. Olha ali o versículo 7. O temor do Senhor, ó, mais uma vez a expressão aqui, o temor do Senhor, né, que nós acabamos de falar aqui, bem no começo do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da ciência, dependendo da sua versão, a NVI, o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O tolo é aquele que despreza a sabedoria. É aquele que trata com indiferença o conselho e a instrução do Senhor. Esse é o tolo, meus irmãos. Já o sábio, ele é o contrário. O sábio, ele vai dar atenção à sabedoria, ele vai inclinar o seu ouvido para ouvir a instrução do Senhor, o conselho do Senhor. Esse é o sábio. E olha só o que diz lá no livro de Provérbios, ainda em Provérbios, a gente vai dar uma boa olhada em Provérbios hoje. Provérbios capítulo 2, versículo 4, olha ali na sua Bíblia agora. No capítulo 2, versículo 4. Se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, aqui se tratando da sabedoria, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento, o entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Que texto maravilhoso de Provérbios aqui, meus irmãos. O sábio é aquele que procura a sabedoria como um ouro, um tesouro escondido. Ele busca, ele procura, ele não descansa enquanto ele não encontrar sabedoria. Esse é o sábio. Ele busca diligentemente, constantemente, ele está atrás da sabedoria como alguém que procura um tesouro escondido. Por quê, meus irmãos? Porque aquele que é sábio sabe que não existe nada mais valioso do que a sabedoria. A sabedoria, ela é mais valiosa do que o ouro, ela vale mais do que o ouro. Não importa se uma pessoa tem uma fortuna, tem uma conta no banco, se ela recebeu uma grande herança, não importa o quanto uma pessoa pode ter de poder aquisitivo, se ela não tiver sabedoria, não vale nada, meus irmãos. Porque a sabedoria mais importante é mais valiosa do que o ouro. E aquele que conhece, que sabe do valor da sabedoria, vai buscar encontrar. Assim como alguém procura a prata, assim como alguém procura o ouro, conforme diz aqui em Provérbios. E o outro texto ainda aqui do versículo, do Provérbios 13, 14, para corroborar aqui esse princípio, Provérbios capítulo 13, você vai, depois a gente volta. Capítulo 13, versículo 14, olha só o que diz ali. A doutrina do sábio é uma fonte de vida. Provérbios 13, 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. É uma fonte de vida. E Colossenses 2, 3, você não precisa abrir, mas lá no livro de Colossenses, Paulo vai dizer que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. O sábio é aquele que não despreza a sabedoria. Enquanto o tolo o despreza, o sábio busca como quem procura o ouro. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vai o tempo todo nos instigar, vai o tempo todo nos desafiar a buscarmos,
a procurarmos, a desejarmos, a anelarmos, a alcançarmos cada vez mais sabedoria. Sabedoria. O tempo todo a Bíblia vai nos instigar a isso. E a sabedoria exige de nós que nós a busquemos. Por isso que Provérbios vai dizer, é como aquele que procura um tesouro que está escondido, porque eu preciso me esforçar, eu preciso alcançar. A sabedoria é algo alcançável. Você pode ter sabedoria, obter sabedoria, alcançar sabedoria, mas você precisa buscar por ela. Então, meus irmãos, o tolo é aquele que despreza a sabedoria. O tolo também, no livro de Provérbios, nós vamos olhar aqui agora, né, o tolo é... abrindo aqui um parêntese antes, né? Importante falar isso. Tem muita gente salva que vai para o céu. Porque vai pelo sangue de Jesus. Vai através do sangue de Jesus. Pelos méritos de Jesus, muita gente vai ser salva. Porque creu em Jesus, porque está coberta pelo sangue de Jesus, vai ser salva. Então tem muita gente salva, mas pouca gente sábia. As igrejas estão cheias de pessoas salvas. Mas às vezes quando a gente para ver e pensar e refletir, quantas pessoas sábias existem? Sábias. Então muita gente é salva por Jesus, mas o desafio é sermos sábios. A nossa salvação custou o sangue de Jesus, meus irmãos. Qual foi o custo da minha e da sua salvação? O sangue de Jesus. Qual é o custo da sabedoria? O seu sangue. A sabedoria custa o nosso sangue, o nosso sacrifício. Qual é o preço que você está disposto a pagar esse ano para ser uma pessoa que está crescendo em sabedoria? Para ser uma pessoa sábia e não salva, porque salva pode ser que você já seja. Mas uma pessoa sábia. O que você está fazendo para se tornar uma pessoa cada vez mais sábia? Então, a sabedoria é melhor do que o ouro. O tolo dentro do livro de Provérbios é aquele que age sem pensar. Os tolos, além de desprezar a sabedoria, os tolos eles são aqueles que agem sem pensar. Veja só no capítulo 13 de Provérbios, versículo 16. Provérbios 13, capítulo 13, versículo 16. Olha lá o que diz a palavra do Senhor aqui. No versículo 16 diz, todo prudente obra com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Eu estou com uma tradução bem arcaica aqui, né? Quem tem a NVI aí podia ler aí bem em voz alta a NVI para a gente. Está aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ler todo mundo junto na NVI. Vamos lá? Todo mundo junto. 1, 2, 3. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O sábio, ele age com base no conhecimento. Prudente, o sábio, age com base no conhecimento. O tolo, o insensato, espraia, ele expõe, ele mostra a sua insensatez, porque ele age sem pensar. No versículo 19, em Provérbios, você não precisa abrir, mas lá no livro ainda no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés, erra o caminho. O tolo, ele age sem pensar. Quem já agiu sem pensar aqui? Eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Hã? Quem é que já agiu sem pensar aqui? Só eu? Todo mundo. Agora sim. Né? Vamos ser sinceros. Né? Todos nós, em algum momento, já agimos sem pensar, não é? Já fomos tolos, né? Nesse aspecto. Todos nós. Uns mais, outros menos, né? Talvez. Mas, de repente, meus irmãos, é algo que a gente precisa aprender aqui com o autor de Provérbios. Refletir mais, pensar mais, para não errar o caminho. A sabedoria requer de nós, meus irmãos, que pensemos antes de agir.
Porque os tolos, eles agem para depois pensar. Quantas coisas nós dizemos sem pensar, meus irmãos? Você quer evitar sofrimento? Você quer evitar dor? Você quer evitar problema esse ano? Reflita mais antes de agir. Muitos problemas, tem muitos cristãos que vivem cercados por problemas, por dificuldades de relacionamento com pessoas, às vezes problemas difíceis, complicados, porque elas não estão levando a sério esse princípio. É um princípio de sabedoria. Pensar antes de agir. Não tem a ver com o diabo, não é uma questão espiritual, é uma questão prática. Prática. Você está percebendo aqui como a sabedoria bíblica é prática? Ela nos ajuda em questões práticas. Pensar antes de agir. É uma questão prática, mas que nos ajuda a viver a vida melhor, conforme a vontade de Deus. Nós temos essa tendência de agir sem pensar, porque nós agimos por impulso. Meus irmãos, eu tenho experiências na minha vida de agir muitas vezes por impulso e depois me arrepender. Dizer, Senhor, me ajuda, eu quero ser uma pessoa que reflete mais, que pensa mais antes de agir. Avalia mais o impacto daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou fazer, das minhas ações. A gente tem que pensar, essa minha decisão, isso que eu vou dizer, isso que eu vou fazer, qual vai ser o impacto disso na minha vida? Qual impacto isso vai ter na minha vida? Não somente na minha vida, mas na vida das pessoas que estão próximas a mim, na vida dos meus familiares, dos meus filhos, do meu cônjuge. Essa decisão, isso que eu vou falar, ou isso que eu vou fazer, vai ter que impacto na minha vida? Porque tem coisas, meus irmãos, que leva tempo para se curar. Anos para que aquilo se cure por uma palavra maldita, no tempo errado, na hora errada, da forma muitas vezes errada. Somos assim muitas vezes, agimos por impulso, e aí depois a gente coloca a mão na cabeça, né? Diz, por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui sair daquele emprego? Podia ter esperado um pouquinho mais, talvez receberia uma promoção no final do ano, mas eu estava tão estressado, eu comecei a levar as coisas de qualquer jeito. Por que eu não esperei um pouco mais? Por que eu não orei um pouco mais? Por que eu não procurei um pouco mais ouvir outras pessoas? Por que eu não parei? Por que eu não avaliei um pouco mais essa situação? Os tolos agem sem pensar. O tolo também, dentro do livro de Provérbios, lá no capítulo 21, versículo 20... Capítulo 21 de Provérbios, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora. A NVI, na casa do sábio há comida, azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. A NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ela traz, o tolo gasta tudo o que tem. Isso é uma característica do tolo. O tolo, dentro do livro de Provérbios, é aquele que gasta tudo aquilo o que ganha. Ele gasta tudo. Nós temos alguns aqui nessa área aqui, alguém que tem essa dificuldade, gasta tudo que tem. Meus irmãos, muitas pessoas vão vivendo um caos financeiro na sua vida, porque não se rende à sabedoria de Deus. Não se rende à sabedoria de Deus. Ela ouve os conselhos daqueles que são os gurus hoje da nossa sociedade. Você quer encontrar os gurus, aqueles que são entendidos de todos os assuntos, vai para a rede social que eles vão estar lá, os influencers, né? Aqueles que são especialistas em tudo. Eles prometem que eles vão fazer de você uma pessoa próspera, se você agir assim, fazer assim, né? Então você vai para a internet, estão lá os gurus. Os gurus da sociedade hoje estão na internet, eles entendem de tudo, eles são especialistas em tudo, né? E muitas vezes as pessoas, até cristãos, vão dando atenção, ouvido a esses gurus.
a esses conselhos que vêm lá de fora, que vêm do mundo, que vêm do meio secular, e vão ouvindo esses gurus, esses chamados especialistas, meus irmãos. Ou vão ouvindo o seu próprio coração, as sugestões do seu próprio coração, as questões que o próprio coração vai colocando, e a pessoa vai vivendo assim, um caos financeiro, porque não se rendeu à sabedoria de Deus. Muitas pessoas poderiam viver uma vida financeira razoável, uma vida financeira tranquila, se elas, meus irmãos, dessem atenção e se rendessem à sabedoria de Deus. Você vai ficar impressionado no livro de Provérbios, como o autor de Provérbios fala sobre administração financeira. Como o livro de Provérbios vai trazer princípios de finanças, como organizar um orçamento, como administrar suas finanças. Você vai encontrar muito isso dentro do livro de Provérbios, porque na Bíblia, meus irmãos, dinheiro caminha com sabedoria. Você não tem na Bíblia como você desassociar sabedoria de finanças. Na Bíblia são duas coisas que estão interligadas. O sábio, ele é um bom administrador. Na perspectiva bíblica, um sábio, ele é uma pessoa que administra com responsabilidade e com sabedoria aquilo que ele ganha. O Provérbios está nos ensinando isso, que o tolo, ele gasta tudo que ele tem. A palavra de Deus, meus irmãos, se você estudar ela com atenção, você vai ver que ela é um manual de administração financeira. Você pode administrar a sua vida financeira esse ano, sair das dívidas, se você hoje está lidando com o problema da dívida, é um problema muito sério. Tem muitos brasileiros hoje que estão passando por essa dificuldade, por aperto, estão vivendo um caos financeiro, endividados, porque não se renderam à sabedoria bíblica. Beba dessa fonte, beba da fonte que é a palavra de Deus, de Provérbios, e você vai encontrar muitos princípios para administrar com sabedoria todos os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Sabe uma parábola que Jesus conta de alguém que gastou tudo? Provérbios está falando que o tolo é aquele que gasta tudo que ganha. Você lembra dessa parábola? A parábola do filho pródigo. Ele recebeu uma herança do pai, e o que ele fez com a herança? Ele torrou a herança. Ele gastou tudo, e com coisas supérfluas. Supérfluas, com prazeres, com jogo, com festas. Foi alguém que esbanjou. A palavra pródigo significa esbanjador. Aquele que esbanja, aquele que vive de forma desregrada. É daí que vem a palavra pródigo. Alguém que vive de forma desregrada, que esbanja, que não tem critério. E o filho pródigo, ele vai vivendo assim, ele vai vivendo a sua vida e vai gastando a herança, ele vai torrando a herança do pai. E quando ele se percebe, meus irmãos, ele cai em si, ele diz, e agora? Eu gastei tudo. Da noite para o dia, quando ele vê, ele se percebe, ele está sem nada. Inclusive sem amigos. Até os amigos do filho pródigo abandonam ele, né? Porque no mundo que a gente vive é assim, enquanto se tem dinheiro, meus irmãos, lá fora, né, lá no mundo, se tem amigos. É assim que as coisas funcionam lá fora, né? O mundo hoje é assim. Às vezes você está cercado de amigos quando você está numa boa. E o filho pródigo vai experimentar isso, a solidão. E ele foi alguém que não soube administrar bem. Ele não foi sábio. Ele não foi sábio. Ele agiu como um tolo. E por isso, ele perdeu tudo. Ele gastou toda a herança do seu pai. Com festas, com orgias, com prazeres, com coisas supérfluas. Será que você tem gasto com coisas supérfluas? Será que a gente tem administrado com sabedoria aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Um compromisso que eu quero colocar para você fazer esse ano. Faça um compromisso esse ano com você mesmo, com Deus. Eu vou ser uma pessoa sábia ao lidar com as minhas finanças. Eu não quero ser aquela pessoa que recebe e ao mesmo tempo não tem porque gasta tudo. O tolo é aquele que esbanja, que vive de forma desregrada. Comece essa noite a se render a sabedoria de Deus, experimentar a recompensa do que é viver
de forma sábia. Meus irmãos, Provérbios 14:1, os tolos destroem, e aqui eu quero fazer uma aplicação aqui também sobre esse princípio. Os tolos destroem ao invés de construir. Provérbios 14, capítulo 14, versículo 1. Aí tem alguns intérpretes da Bíblia, né, que vão ler esse texto e vão dizer que está falando para as mulheres, pastor. Isso é para mulher esse texto. Mas quem disse que é só para mulher? Que é só as mulheres que precisam ouvir isso. Lá em Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. A gente pode colocar o homem aqui. O homem sábio constrói e edifica também a sua casa. E o homem tolo, com as suas próprias mãos, destrói. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque eu vejo muitos homens destruindo o seu lar, a sua família. Não é só as mulheres tolas que arruinam o seu lar, a sua casa, que trazem ruína para dentro do seu lar. Tem muito homem tolo também que traz para dentro da sua casa ruína. Os tolos destroem ao invés de edificar. Qual é o nosso trabalho como cristãos aqui, pessoas sábias que querem crescer em sabedoria, meus irmãos? É cada dia botar um tijolinho em cima do outro e construir, edificar. A palavra edificar, construir, significa isso. É como você estivesse edificando uma estrutura, uma parede, um edifício, uma casa. Você precisa do alicerce, você precisa das paredes, você precisa fazer com que essa casa ela seja uma casa que cresça de forma coerente, alicerçada, meus irmãos, consistente. E isso é algo que nós temos que perseguir todos os dias. A pessoa tola, ela se auto-prejudica e prejudica quem está perto dela também. Ela estraga a vida dela e ela estraga a vida de quem está perto dela. Esse é o tolo. Ele se auto-prejudica, auto-destrói, ele se auto-sabota. O tolo vive um processo de autossabotagem, é um ciclo de autossabotagem, ele está sempre se autossabotando. Esse é o tolo. A mulher sábia edifica, o homem sábio edifica, mas a mulher tola, ou o homem tolo, arruína a sua própria casa. O que você tem feito para construir relacionamentos sólidos? Qual é a nossa participação? O que você tem feito? Que decisões você tem tomado para construir relacionamentos sólidos com as pessoas, com a igreja, com os irmãos, com a sua família? O que você tem feito? Os tolos destroem ao invés de construir. O insensato, eu coloquei aqui, ele faz gol contra. Já viu uma pessoa jogando? E ela é para jogar no time certo, mas parece que ela está jogando para outro time. Ela está fazendo gol contra. Ela está marcando gol para o time adversário. E tem muito cristão vivendo assim. O insensato, ele vai vivendo assim. Ele está marcando gol contra o tempo todo. Parece que ele está jogando para outro time. Ele não sabe, ele não lembra que ele faz parte de um time. Nós fazemos parte de um mesmo time. E a gente tem que lutar por esse time que a gente faz parte. A gente tem que marcar ponto, marcar gol para esse time. E não jogar no time do lado, do time do adversário. Então o insensato, ele parece que o tempo todo ele está jogando contra, ele está dando contra. O time que ele deveria proteger, que ele deveria defender, que ele deveria vestir a camisa. O insensato, ele atenta contra si próprio e contra aqueles que ele deveria amar, cuidar e proteger. Meus irmãos, o caminho da insensatez é esse, é a destruição, é a ruína. O insensato é o causador da sua própria ruína. A origem da sua própria ruína é o insensato, é a insensatez do insensato. E meus irmãos, por último, os tolos pensam que sabem tudo. Quem é o tolo dentro de Provérbios? Capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12 de Provérbios. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve
conselhos. O tolo é aquele que pensa que sabe tudo. Vai tentar ajudar um tolo. Vai tentar aconselhar um tolo. Ele acha que sabe tudo. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Uma frase aqui, meus irmãos, também que é muito impactante. O orgulhoso, o soberbo, ele se acha grande aos seus próprios olhos. Quando o soberbo ele olha para o espelho, ele sempre se vê maior do que ele realmente é. Ele sempre se vê grande aos seus próprios olhos. Esse é o soberbo, o orgulhoso. O insensato, ele sempre se acha sábio aos seus próprios olhos. O tolo nunca reconhece a sua tolice. É muito difícil um tolo reconhecer a sua própria tolice. Porque o tolo, ele acha que ele sabe tudo. Ele já ouviu tudo, ele já leu sobre tudo, ele sabe tudo, ele já viveu tudo. Você já conversou com uma pessoa que você está contando uma experiência para ela? Já vivi isso, já vivi isso. Eu é que sei disso aí, né? Pá, eu tenho uma doença, um problema, na minha doença é pior. Pá, mas eu estou com um problema, não, mas tu nem se compara com o meu problema. O meu problema, então, né? Ela é expert em tudo, ele sabe tudo. O tolo, meus irmãos, é aquela pessoa que dificilmente ela vai atrás de um bom conselho. E aqui a pergunta que eu faço para a gente refletir aqui hoje, todos nós refletimos aqui nessa noite, é: qual foi a última vez que você pediu um bom conselho? Antes de tomar uma decisão equivocada, antes de quebrar a cara, qual foi a última vez que você procurou um bom conselho? Eu vi isso de um homem muito sábio, o Martin, um pastor da nossa convenção. Ele hoje é o conselheiro da ordem dos pastores da nossa convenção aqui da Pioneira. E um dia conversando com ele, batendo um papo com ele, o pastor Martin, cabelos brancos, bem branquinhos. Ele olhou para mim e ele disse assim: conselho bom é aquele que é solicitado. Conselho bom é aquele que é solicitado. Quando alguém procura você em busca de um conselho, e aí você tem a oportunidade de aconselhar essa pessoa, esse é o conselho bom. Tem muita gente querendo dar conselho para a pessoa que não quer conselho, não quer ouvir conselho. Não quer ouvir. A igreja Red também, que é uma igreja que nós temos como referência hoje lá de São Paulo, uma igreja que a gente tem acompanhado, né, o que eles têm fazendo, um trabalho excelente ali numa cidade do interior de São Paulo. E eles fizeram também ali uma série ali sobre conselhos, e eles fizeram, um dos líderes da igreja Red, foi para a rua, foi para uma praça lá em São Paulo, botou uma mesinha, uma cadeirinha, botou uma plaquinha escrita assim, ó: você pode me dar um bom conselho? Pedindo um conselho, uma placa em cima da mesa. Meus irmãos, é impressionante que as pessoas param para dar conselho. E aí rodou o vídeo ali, e ele sentado na mesinha, quando vê apareceu várias pessoas para sentar e dar um conselho. Tem gente para dar conselho. Isso é uma constatação, né? Pessoas de várias idades, jovens, velhos, mulheres, homens, pessoas de várias idades, contextos sociais, pararam ali, sentaram na mesa para dar conselho. Tem gente para dar conselho. Será que tem gente para ouvir, para buscar bons conselhos? Conselhos bons são aqueles que são solicitados. Para esse ano, eu quero desafiar cada um de nós a nos cercarmos de bons conselhos. A Bíblia diz que muitos planos fracassam por falta de bons conselhos. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Qual foi a última vez que você pediu um bom conselho? Nós precisamos, o sábio é aquele que vai se assessorar de pessoas sábias, de pessoas maduras espiritualmente.
O tolo não, o tolo ele pensa, para que eu vou procurar? Para que eu vou me cercar de bons conselheiros? Não, o tolo ele é aquela pessoa que pensa que sabe tudo, mas o sábio não, ele se cerca de pessoas maduras espiritualmente, ele se cerca de pessoas piedosas, de pessoas que estão crescendo na sua relação com Deus, pessoas que vão ter um bom conselho para dar, seja em qual área da vida for. O sábio, ele se cerca, ele se assessora de bons conselhos. Este é o sábio. E a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite: com quem você tem andado ultimamente? Com quem você tem andado? O futuro de uma pessoa pode ser descortinado a partir da convivência e da relação que ela nutre com aquelas pessoas que ela tem por amigas. Você olha para uma pessoa, com quem que ela convive mais? Qual é o seu círculo íntimo de relacionamento? E você tem uma perspectiva do seu futuro, para onde que ela está indo e onde ela vai chegar. Então, meus irmãos, um outro conselho, dentro desse princípio, escolha as pessoas com quem você vai se relacionar melhor no ano de 2023. Tenha critérios para se relacionar com as pessoas. Comunhão a gente tem que ter com todos. Quando a Bíblia fala de comunhão, a gente tem que ter com todo mundo. Na igreja, por exemplo, tenha comunhão com todo mundo na igreja. É bom estar em comunhão, é importante ter comunhão com todos. Mas intimidade a gente tem com alguns, poucos. Comunhão com todos, intimidade com alguns. O sábio, ele sabe com quem ele vai caminhar, com quem ele vai andar. Um dia um mestre, o meu mentor, o pastor Cláudio Miranda, que até hoje eu tenho ele como um mentor, assim, um amigo, uma vez ele falou isso para mim, ele disse: você é a média das 3 pessoas que mais te influenciam. Você é a média das 3 pessoas que mais te influenciam. Cuide com quem você vai caminhar e estreitar laços nesse próximo ano. O sábio é aquele que ouve mais e fala menos. Ouve mais e fala menos. O tolo sempre acha que tem que ser do seu jeito, porque o jeito dele é o melhor. O tolo pensa que a sua opinião é a melhor e é a que tem que prevalecer, porque a opinião dele é a certa. O tolo se coloca nessa condição, ele não vai repensar a sua vida, ele não vai ouvir, ele não vai parar para fazer ajustes, ele não vai, por quê? Porque o jeito dele é sempre o melhor, a opinião dele é sempre a melhor, é a que precisa ser acolhida. Tudo que vem dele é o melhor, mas o sábio não, o sábio para ouvir. Meus irmãos, o nosso desafio é crescer em sabedoria. Eu quero crescer em sabedoria esse ano. Eu vou buscar isso. Minha salvação custou o sangue de Jesus. A sabedoria custa o nosso sangue, o nosso esforço. Jesus crescia em sabedoria. Lucas 2:52, e eu encerro com esse texto. Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria. Esse crescer aqui, meus irmãos, é um crescer que está aqui no português, seria o gerúndio. O gerúndio, né? Quem lembra das aulinhas de português, né? O gerúndio é o presente contínuo, né? Ele ia crescendo continuamente, ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Vamos aprender com Jesus. Ele também cresceu em sabedoria quando esteve nesse mundo. Se Jesus precisou crescer em sabedoria, meus irmãos, quem dirá nós que estamos seguindo Ele, que estamos seguindo seus passos também, precisamos também crescer nessa sabedoria. Você quer crescer em sabedoria esse ano? Quantos querem me acompanhar aqui nessa busca esse ano? Vamos buscar juntos crescer em sabedoria.
Amém? Vamos crescer em sabedoria. Vamos pedir, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Eu preciso da tua sabedoria. Me dá sabedoria, sabedoria do alto. Uma sabedoria, Senhor, que não é deste mundo, mas uma sabedoria que vem do Senhor. Eu quero, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a me dizer, a tua instrução, o teu conselho. Amém? Vamos nos colocar de pé.